Agora que nós já revisamos a evolução dos modelos atômicos, a gente pode falar do átomo em relação à sua estrutura e algumas características. Bora lá? Pegando aqui o modelo atômico clássico pela divisão núcleo e eletrosfera, nós sabemos que os elétrons encontram-se na eletrosfera. E vale lembrar que quem descobriu os elétrons foi o Thomson através aí dos tubos de raios catódicos. A divisão núcleo-eletrosfera foi dada pelo Rutherford, e foi justamente o Rutherford quem fez também a descoberta das partículas positivas, conhecida como prótons, que habitam o nosso núcleo atômico. Os nêutrons foram descobertos pelo Chadwick, também é feito aí através de experimentos com radioatividade. Lembra lá que o Rutherford indicou que a região mais densa que nós temos de um átomo é justamente o núcleo atômico, devido à presença aí de prótons e nêutrons. Bom, em relação a essas três partículas, que são chamadas de partículas fundamentais, a gente precisa saber algumas características importantes, como sendo a carga e também a massa. Nós sabemos que os prótons apresentam carga positiva, os elétrons carga negativa, enquanto os nêutrons apresentam aí uma carga nula, não tem carga, por isso nêutrons. Em relação à massa, os prótons têm uma unidade de massa, os nêutrons aproximadamente também uma unidade de massa. Os físicos gostam de falar que não é igual, um pouquinho menor, né? Mas para química não faz diferença, é quase a mesma coisa. Enquanto os elétrons têm uma massa de 1 dividido por 1836. Então, claro que o elétron tem massa, mas em comparação à massa de próton e à massa de nêutron, a massa do elétron ele é desprezível, beleza? Bom, em relação aí, claro, ao átomo, nós podemos ter uma ideia importante, que toda vez que a gente utiliza o termo átomo, é importante notar que ele é uma espécie eletricamente neutra, o que significa dizer que a quantidade de cargas elétricas positivas é exatamente igual à quantidade de cargas elétricas negativas. Dizendo de uma outra maneira, para o átomo, a quantidade de elétrons e prótons elas são iguais, então igual o número de cargas positivas e negativas. Toda vez que você ler aí ou usar a palavra átomo, entenda que você está dizendo que ele é eletricamente neutro e que ele apresenta igual número de prótons e de elétrons, beleza? Bom, em relação aí, claro, ao átomo, nós temos a classificação dos números atômicos e número de massa. O número atômico dado pela letra Z, que representa aí ou identifica o elemento químico. Lembre-se que para Dalton, lá atrás, ele identificava os elementos químicos através de átomos de mesmo tamanho e mesma massa. Agora, atualmente, nós sabemos que a identificação do elemento químico é dado pelo aí, número atômico, que a gente pode falar, para lembrar, que é o, entre aspas, RG do elemento. O RG identifica a pessoa, então o número atômico identifica aí o átomo do elemento químico. E ele indica para a gente qual é o número de prótons presentes no núcleo atômico, beleza? O número de massa, número, cuidado de massa, é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, número de prótons mais nêutrons. Lembre-se lá que o Rutherford havia dito que é justamente no núcleo atômico a região mais densa de um átomo. Agora dá para saber por quê. O próton tem uma unidade de massa, o nêutron aproximadamente uma unidade de massa, então é a região mais densa, enquanto o elétron, que fica na eletrosfera, tem 1 sobre 1836, uma massa desprezível, né? Se nós pegarmos um elemento químico qualquer, vou chamar aqui de X, como é que nós vamos representar o número atômico e o número de massa? O número de massa ele é descrito acima, que pode ser tanto à esquerda, quanto também ele pode ser identificado à direita. Tanto faz colocar a massa à direita ou à esquerda, mas é muito mais comum aí a massa estar sendo descrita aqui à esquerda. O número atômico é sempre colocado abaixo, obrigatoriamente à esquerda. Então, se nós tivermos o elemento químico sódio, Na, que vem de natrium, aquele que arde, nós temos o número atômico 11, né? E o número aqui de massa igual a 23, certo? Se esse cara é um átomo, e a gente sabe que ele é um átomo porque não apresenta nenhum número, na verdade, sinal aqui, positivo nem negativo, então nós sabemos que essa espécie ela é eletricamente neutra. Então nós podemos observar esse cara e falar assim, olha, o número de massa dele é igual a 23, o número de prótons, que é o seu número atômico, é igual a 11. Nós também podemos descrever o número de nêutrons, né? Se a gente considera aí que nós temos o número de massa, aqui A, como sendo o somatório de prótons mais nêutrons, ou muitas vezes como aparece nos livros, nas apostilas, que o número de massa é dado por Z mais N. Se a gente quiser descobrir o número de nêutrons, então isola o nêutrons aqui, é só fazer a massa menos o número atômico. Então o número de cima menos o número de baixo, nesse caso 23 menos 11, nos dá total de 12
nêutrons. E elétrons, dá para descobrir? Sim. Como ela é uma espécie eletricamente neutra, o número de prótons tem de ser exatamente igual ao número de elétrons. Então, nós temos 11 prótons e 11 elétrons, beleza? Então tá aqui o número de cima, o número de massa, o número de baixo que identifica o elemento químico é o número atômico. Se nós fizermos aí o de cima menos o de baixo, nós conseguimos o número de nêutrons. E se for uma espécie eletricamente neutra, o número de prótons tem de ser exatamente igual ao número de elétrons. Como é que eu sei que a espécie é eletricamente neutra? Porque aqui em cima, ó, nessa região geralmente acima e à direita, né? Geralmente é assim, na verdade, nós não temos nenhum sinal positivo nem negativo, beleza? Muito bom. Que mais? Se a espécie for não eletricamente neutra, ó, não eletricamente neutra, ela é chamada de íons, né? Os íons são espécies, então, não eletricamente neutra, ou seja, elas apresentam cargas positiva ou negativas, né? Como é que se forma cátions e ânions, ou seja, os nossos íons? O átomo neutro, lembra que todo átomo já está implícito que é uma espécie eletricamente neutra. Ele pode perder ou ganhar elétrons. Ao perder elétrons, ele se transforma num cátion, que é um íon de carga positiva, o íon positivo. Nós sabemos que todos os metais são safadinhos, adoram dar facilmente os seus elétrons. Então, se a gente pegar aqui o sódio, né, ele pode perder exatamente um elétron, porque ele é um metal alcalino da família 1A. Então, nós vamos ter aqui mais, né, e aqui ele perde um elétron. Então, o processo aqui de perda de elétron gera uma carga positiva. Ao perder um elétron, fica com uma carga positiva, beleza? Muito bem. Os ânions, o átomo vai receber, ganhar elétrons e se transforma num íon de carga negativa. Então, ele é um ânion. Se a gente pegar o oxigênio, que tem aí número de massa, né, 16, o número atômico 8, ele gosta de receber, uma vez que ele é da família 6A, um calcogênio, 2 elétrons e vai se transformar aqui, oxigênio 16, número atômico 8, com carga aí 2 vezes negativa. Se ele recebe elétrons, então ele fica carregado negativamente. Note que quando ele forma espécies não eletricamente neutras, ou seja, espécies carregadas, a quantidade ou o número de massa e o número atômico não muda. Por que isso? Porque ele está perdendo ou ganhando elétron. E o lugar do elétron é na eletrosfera. Lembre-se aqui que o número atômico e o número de massa, lembrando que o número de massa é o número de prótons, número atômico, mas o número de nêutrons. Perder ou ganhar elétron não mexe no núcleo atômico. É por isso que o número de massa e o número atômico não são alterados quando você tem a formação de espécies carregadas, não eletricamente neutras, chamadas de íons. Especificamente, o íon positivo é chamado de cátion, o íon negativo é chamado de ânion. Muito bem, o que mais que nós sabemos? Nós temos relações atômicas, átomos que se assemelham em relação a outros átomos por algum número, alguma característica, né? Os isótopos, por exemplo, são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo Z. E vale lembrar, como o Z identifica o elemento químico, é o nosso RG, então todos os isótopos pertencem também ao mesmo elemento químico. Um exemplo simples é aqui o exemplo do hidrogênio, número atômico 1. 1 e 1 só pode ser o átomo de hidrogênio. Aí nós temos a mudança do número de massa. Ô Igor, por que muda o número de massa? Lembrando que a massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Se a massa está mudando, mas o número atômico ele fica igual, é porque o número de nêutrons se altera. Então, o que muda mesmo, efetivamente, nos isótopos é o número de nêutrons. Aqui nós temos, no prótio, 0 nêutrons, o número de cima menos o número de baixo, não o número de nêutrons. 0 nêutrons. Aqui no deutério, que é o isótopo de massa 2, nós temos 1 nêutron. E aqui no trítio, que é o isótopo de massa 3, o número de massa 3, nós temos 2 nêutrons. Beleza? Muito bem. Aí nós temos aqui, deixa eu apagar que senão vai ficar ruim. Nós temos os nossos isóbaros, que são átomos que apresentam o mesmo número de massa, que é o número lá de cima. Então nós temos o cálcio e o argônio, massa 40, e aqui número de massa 40. Ô Igor, mas eu olhei na tabela periódica, não é esses valores que você está colocando aqui. Bom, perceba que ele pode ter vários isótopos, né, o argônio e o cálcio, de número de massas diferentes. Então, cuidado lá. E na tabela periódica tem um outro detalhezinho que a gente comenta mais para frente, beleza? Então, tá aí. Que mais? Nós temos os isótonos, que apresentam o mesmo número de nêutrons. Esse já é mais chato. De novo, por quê? Porque eu tenho que pegar essa, entre aspas, equaçãozinha aqui, isolar o número de nêutrons, subtrair então massa do número atômico para chegar no número de nêutrons. Olha lá, 2 exemplos. Magnésio, número de massa 26, número atômico 12. Se eu fizer a subtração de cima menos de baixo, dá número de nêutrons 14. O silício aqui, 28, 14.
número de nêutrons também 14, eles são isótonos. E também, claro, apresentam relações atômicas em relação ao número de elétrons. São as espécies chamadas de isoeletrônicas. Perceba, anteriormente a gente estava falando de átomos, aqui nós estamos falando de espécies, porque a gente pode ter tanto átomos quanto podemos ter também moléculas ou íons, né? Então aqui ó, a gente pegou cátions, ó, carga positiva, ânions, carga negativa e um átomo eletricamente neutro. Tá? Então perceba esse detalhezinho aqui, nós temos número atômico 12, essas duas cargas positivas, ou sinal positivo, indica perda de elétrons. E quantos elétrons ele perdeu? Ó? Positivo indica que perdeu, né? Perdeu aí elétron. Quanto? 2. Então ele tinha 12 prótons e 12 elétrons, mas veio perder 2 elétrons, sempre perda de elétrons. Ficou com 10. Olha o oxigênio. Ele tinha número atômico 8, então 8 prótons, 8 elétrons quando era neutro. Sinal negativo indica que recebeu o quê? Elétrons. Recebeu quantos? Recebeu 2. Né? Então, se ele tinha 8 elétrons, recebe 2, fica com 10 no total. Olha o neônio, espécie eletricamente neutra. Tem um zero aqui, entre aspas. Né? Então, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Não importantes são cátions, ânions ou espécies neutras. Beleza? O que mais que nós temos? Massa atômica do elemento químico. Lembra que nós estávamos falando de número de massa. Aqui nós estamos falando de massa atômica do elemento químico. A massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos. Lembrando que os isótopos eles fazem parte do mesmo elemento químico, mas cada um dos isótopos tem aí o seu número de massa. Né? Por que cada um deles tem um número de massa? Porque o número de nêutrons vai se diferindo. Como é que a gente vai calcular a massa aí atômica do elemento químico pela média ponderada? Então, nós vamos ter o número de massa, então a gente vai considerar a massa do isótopo 1 vezes a sua abundância. Vou colocar aqui a porcentagem, né? Abundância como sendo a porcentagem, beleza? Aí vai somar da massa do isótopo 2 multiplicado pela sua abundância, mais a massa do isótopo 3 pela sua abundância, tudo isso dividido por 100. Então, uma média ponderada. Vou te dar um exemplo, ó. Considerando aqui, por exemplo, o elemento químico boro, que ele é encontrado na natureza na forma de dois isótopos, o de número de massa 10 e o número de massa 11, com essas abundâncias relativas de 20% e 80%. Né? Então a gente pegou lá o número de massa 10 multiplicou pela sua abundância, mais o número de massa 11 vezes a sua abundância, dividiu por 100, então nós temos uma média ponderada, que é a massa do elemento químico, essa que vai lá na tabela periódica de 10,80 U, né? O U é a unidade de massa atômica, depois a gente comenta sobre ele, beleza? Vai lembrar que na tabela periódica nós temos aqui o elemento químico, tá? Então, boro, geralmente o número de cima aqui é o número atômico que identifica ele, e aqui embaixo é a massa aí média, né? Massa atômica do elemento químico. Oh, mas Igor, mas anteriormente você tinha falado que o número de cima era o número de massa e aqui embaixo é o número atômico. Sim, são coisas diferentes. Essa representação é da tabela periódica, enquanto aqui nós temos a representação do átomo de um elemento químico. Não confunda as coisas. E, independentemente, a tabela periódica tem legenda e também, claro, o número atômico ele é sempre menor que a massa atômica do elemento químico. Por que isso, Igor? Porque a gente sabe que a massa, ou o número de massa, vai ser o somatório de prótons mais nêutrons. Então, não tem como o número atômico ser maior do que o número de massa. Igor, existe elemento químico boro, né? Átomo do elemento com 10,8 U de massa? Não. Na verdade, nós temos 10 e 11. 10,80 é a média ponderada, considerando as suas abundâncias na natureza. Belezinha? Na próxima parte, a gente fala sobre a eletrosfera em relação à configuração eletrônica. Eu te vejo. Até lá.